Fala galera, tudo na paz? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre unidade de armazenamento de dados, mais precisamente sobre os famosos HD e SSD utilizados em computadores. Eles são responsáveis por armazenar todos os arquivos como fotos, vídeos, documentos e até o próprio sistema operacional. Mas você sabe qual é a diferença entre eles? Sabe qual é a melhor utilidade para cada um? É por essas e outras questões que eu decidi fazer esse vídeo. Então vem comigo que hoje é dia de Geek Explica. Aqui quem fala é Samuel Ribeiro e vocês estão no canal Geek de Fibra. Antes de tudo, para os que não são familiarizados com esse tipo de dispositivo, eu quero apresentar o HD e o SSD. Até pouco tempo, os computadores domésticos vendidos vinham com uma configuração bem semelhante, a qual incluía um HD para armazenamento dos dados. Seja notebook ou desktop, que são os computadores de mesa, praticamente todos vinham com um HD de até 500 GB. Mas hoje em dia, muita coisa mudou. Agora existem mais opções para instalar no computador, disponibilizando ao usuário soluções bem mais eficazes. E a solução de melhor custo-benefício hoje em dia são os SSDs, que vêm substituindo os HDs por conta de sua estabilidade e velocidade superiores, tanto na leitura quanto na escrita dos dados. Essa alteração de componente foi um baita upgrade para otimizar o desempenho dos computadores, e por mais que isso possa encarecer um pouco o preço deles, vale muito a pena. E por falar nisso, eu quero pedir para você me dar uma ajuda para dar um upgrade aqui no canal Geek de Fibra, clicando no botão de se inscrever. Aqui eu posto vídeo toda semana falando sobre tecnologia, automação residencial e informações que podem te agregar muito. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, me dá essa moral se inscrevendo aqui no canal. E aproveita o embalo para ativar o sininho e deixar seu like nesse vídeo para dar aquela valorizada. Unidades de armazenamento são dispositivos que permitem armazenar dados virtuais de todos os tipos. Quando falamos de unidade de armazenamento, temos que entender que com o tempo, esses dispositivos foram os que mais sofreram mudanças no seu layout, tecnologia e principalmente desempenho. Em um computador existem mais de um componente onde os dados são armazenados, e eles são categorizados como memórias voláteis e memórias não voláteis. Em resumo, as memórias voláteis são aquelas onde os dados são armazenados para uso imediato. É um tipo de armazenamento temporário, porque quando deixam de receber energia, esses dados são imediatamente apagados. Os componentes mais conhecidos dessa categoria são as memórias cache e as memórias RAM. As memórias cache estão presentes dentro de outros componentes, como o HD e o próprio processador. Normalmente elas possuem uma pequena capacidade de armazenamento, mas por trabalhar em altas taxas de transferência de dados, são utilizadas para armazenar informações e processos temporários acessados com frequência. Já as memórias RAM são utilizadas para a mesma finalidade, são um pouco mais lentas que as memórias cache, mas com um diferencial de possuir maior capacidade de armazenamento. Agora, as memórias não voláteis armazenam dados para serem utilizados a qualquer momento. São um tipo de armazenamento permanente, porque elas preservam os dados mesmo após o reinício do computador. Isso porque os dados armazenados nelas ficam salvos independente se o componente estiver ou não energizado. E é aqui que se enquadram o HD, SSD, pendrive, cartão de memória e etc. Dentro ainda da categoria de memórias não voláteis, existem três tipos de dispositivos. Os dispositivos de armazenamento óptico, onde os dados são gravados e lidos na mídia através de um laser. Você com certeza já usou muito e deve usar até hoje esse tipo de mídia, seja para ouvir música, ver filmes e até jogar videogame. Aqui os dispositivos mais conhecidos são os CDs, DVDs e Blu-rays. Quanto à capacidade de armazenamento de dados, um CD possui uma capacidade de até 700 MB. Um DVD com uma capacidade de armazenamento de 4,7 GB e um Blu-ray até 50 GB de armazenamento de dados. Outra categoria é a dos dispositivos de armazenamento magnético, onde, como o próprio nome diz, grava e lê os dados de forma magnética. É aqui que se enquadram os HDs, conhecidos como disco rígido, que ainda são os dispositivos mais utilizados em computadores e servidores. Mas existem ainda alguns dispositivos desse tipo que já foram descontinuados, como é o caso das fitas cassete e do disquete. Só por curiosidade, os disquetes reinaram na sua época, que gira em torno dos anos 80 até o final dos anos 90, por conta de serem dispositivos de armazenamento portáteis muito mais eficientes que o seu antecessor, o antigo cartão perfurado. Os disquetes já foram, inclusive, a principal mídia utilizada para gravar os sistemas operacionais que posteriormente eram instalados em computadores. Mas devido ao pouco espaço disponibilizado, que era de somente 1,44 MB, algumas vezes eram necessários mais de um disquete para a instalação de um único sistema. Por conta disso, com o surgimento das mídias ópticas, o CD substituiu rapidamente o disquete. E só por motivo de comparação, um único CD tinha capacidade de armazenamento de 486 disquetes. Agora ficou bem claro o motivo deles terem sido descontinuados, concorda?
Já os HDs possuem dois formatos diferentes, sendo de 3,5 e 2,5 polegadas. Por conta do tamanho físico, o HD de 3,5 polegadas é normalmente utilizado em desktops e servidores. Já o HD de 2,5 polegadas é mais utilizado em notebooks, videogames e também em cases como HD externo, mas também podem ser utilizados em desktops. Eles possuem uma conexão chamada SATA, onde são ligados os cabos da fonte de energia e também a comunicação com a placa-mãe. Os HDs de 3,5 polegadas possuem maior capacidade de armazenamento e são mais rápidos. Já o de 2,5 polegadas são mais compactos, resistentes e um pouco mais caros. Eles possuem um disco magnético que gira enquanto um tipo de agulha fica se movimentando para acessar as partições diferentes do disco, na hora que for gravar ou ler os dados. Por conta desse processo, a velocidade de trabalho do HD fica condicionada à quantidade de rotações do disco por minuto, o que para os HDs de uso doméstico vão até 7.200 RPM. E a partir daí, os HDs conseguem trabalhar com velocidade de transferência de dados de em média 150 MB por segundo. O HD é o dispositivo de armazenamento com a maior capacidade, onde a maior unidade que eu já vi sendo comercializada chega a 20 TB. Mas o mais comum hoje em dia são os com capacidade de 500 GB e 1 TB. E mais uma vez, a quesito de comparação, um HD de 1 TB tem a mesma capacidade de armazenamento que quase 1.500 CDs. E é aqui onde podemos ver a grande evolução quanto à capacidade de armazenamento. E depois de conseguir tanta capacidade, o foco passou a ser eficiência, o que levou ao desenvolvimento dos dispositivos de armazenamento eletrônico. Esses dispositivos possuem menor capacidade de armazenamento que os HDs, mas uma velocidade de escrita e leitura muito superiores. E é aqui onde encontramos o SSD, pendrive e cartão de memória, por exemplo. Os SSDs possuem ainda três tipos. O SSD SATA, padrão 2,5 polegadas, muito parecido com o HD de notebook, e é feito para ser utilizado com o mesmo cabo SATA utilizado pelos HDs. Outros dois tipos são o SSD M2 SATA e o SSD M2 NVMe, que utilizam o mesmo tipo de conector que está soldado diretamente na placa-mãe, chamado de PCI Express, dispensando a necessidade de cabos para funcionar. Mas mesmo compartilhando o conector, a velocidade de trabalho dos dois são bem distintas, porque o M2 SATA é somente um tipo diferente de conexão SATA, possuindo a mesma velocidade de trabalho que um SSD SATA. Agora, o M2 NVMe possui uma tecnologia diferente que permite altas velocidades de trabalho. Quanto às velocidades, os SSD SATA e o M2 SATA possuem uma velocidade de trabalho de em média 500 MB por segundo. Já o M2 NVMe trabalha com uma velocidade média de 5.000 MB por segundo. A quesito de comparação, um SSD SATA e um M2 SATA são em média 5 vezes mais rápido que um HD. Já o M2 NVMe são em média 30 vezes mais rápidos que um HD. Diferente dos HDs, que têm um disco magnético onde armazenam os dados, os SSDs são produzidos utilizando chips de memória flash, com características muito semelhantes da memória RAM, mas com o diferencial de serem não voláteis, ou seja, eles preservam os dados armazenados independente da alimentação elétrica. Tanto os HDs quanto os SSDs, nos formatos apresentados aqui, são considerados memórias principais do computador, mas existem também outros formatos de memória principal desenvolvido para celulares, tablets, câmeras e qualquer outro dispositivo eletrônico que possua uma memória para armazenamento de dados. Até aqui eu expliquei as diferenças entre eles. Mas qual a melhor utilidade para cada um? Para quem não sabe, eu atuei 5 anos como técnico de informática e hoje em dia ainda realizo algumas manutenções de computadores. Por conta disso, eu ouço muitas pessoas buscando uma solução para o problema de lentidão em seus computadores mais antigos. Alguns que entendem um pouco do tema acham que a melhor solução é aumentar a memória RAM. E outros acham que formatando o computador já vai resolver o problema de vez. Essas opções podem sim ajudar a amenizar a lentidão. Mas a solução mais eficaz hoje em dia é fazer um upgrade no computador, substituindo o antigo HD e instalando um SSD no lugar. Mas devido à falta de informação, as pessoas ainda tendem a priorizar mais o espaço de armazenamento do que a velocidade. Mesmo usando somente 100 GB em média, acham que um HD de 500 GB é mais importante do que um SSD de 240 GB, por exemplo. Por conta disso, a minha sugestão hoje em dia para as pessoas nessa situação é adquirir um SSD com espaço entre 120 GB e 240 GB e utilizar o HD que estava no computador como HD externo, adquirindo também um case ou, para o caso dos desktops, deixar o HD como armazenamento secundário. Assim, as pessoas vão poder usufruir de mais velocidade instalando o sistema operacional e os outros programas no SSD, ao mesmo tempo que vão manter um bom espaço para armazenamento dos arquivos com um HD.
E como eu disse lá no início do vídeo, alguns anos atrás os HDs vinham em 99% dos computadores domésticos vendidos. Mas hoje em dia já podemos dizer que o cenário está meio a meio para o HD e SSD. Então se você for adquirir um computador novo, a minha sugestão é você focar em um que já venha com SSD para armazenamento. Seja por serem mais rápidos, mais estáveis e até mais silenciosos, eles são a melhor escolha nos dias de hoje. Mas e você? Concorda que o SSD é a evolução do HD? Deixe nos comentários a sua opinião. E me segue lá no Instagram, @geekdefibra. Lá eu aviso quando eu subo um vídeo novo no canal e também falo sobre tecnologia, automação residencial, filmes e séries que todo geek de fibra gosta. Então é isso, galera. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem na paz.